Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 24. Versos 63 a 67. Gênesis 24, 66 a 67. Está escrito: saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo 25, versos 20 e 21. Está escrito: era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan-Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Capítulo 26, versos 7 a 11. Começando com o verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com que te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava.
Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele do cabrito cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai? Ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te para aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também uma comida saborosa, e a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça que teu filho preparou para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor. E todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto, o apercebi. Que me será dado fazer agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Ficamos até aqui. Eu quero fazer do tema uma pergunta a você. E a pergunta é esta: como vai a sua família? Como vai a sua família? Esta é uma história de família. Uma família que começa extraordinariamente bem e que acaba tragicamente mal. A vida é feita de escolhas. Nós podemos fazer nossas escolhas. O que não podemos fazer é escolher as consequências das nossas escolhas. As nossas escolhas
não apenas atingirão a nós, as nossas escolhas reverberarão nas futuras gerações. Deus trouxe você aqui hoje, e eu também estou aqui hoje, para sermos confrontados pela palavra de Deus. Não apenas confrontados, para sermos abençoados e restaurados por Deus nesta noite. Aqui está uma história de casamento. E eu diria para vocês, seria o casamento do ano. Primeiramente, veja você que essa família tinha tudo para dar certo. E vamos olhar primeiramente o retrato do noivo. Ô, gente, o Jacó era um partidão. Qualquer pai, qualquer mãe gostaria de ter esse rapaz como genro. E eu vou elencar as razões. Primeiro, por que ele era um bom partido? Primeiro, porque ele era jovem. Capítulo 25, verso 20, diz que ele se casou com 40 anos. Ah, mas já bem madurão. O problema é que ele morreu com 180. Então, para quem morreu com 180, casar-se com 40 é a mesma coisa que alguém que morrer com 80 casar com 20. Segundo, conforme Gênesis 24, 35 e 36, ele era o único herdeiro de um pai muito rico. Então a candidata dele já se casaria com um homem financeiramente realizado. Muito rico. E ele era herdeiro único do seu pai, Abraão. Terceira razão. Além de ser herdeiro de uma grande fortuna financeira, ele era herdeiro de uma grande bênção espiritual. Nele, Isaac, seriam benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia chega a dizer que a sua descendência, numa linguagem hiperbólica, seria tão numerosa como as estrelas do céu. Mas mais, o partidão, o noivo, o candidato ao casamento, era um homem espiritual, era um homem de oração. É tudo que a moça quer. Cara jovem, cara rico, cara abençoado, homem piedoso, porque somos informados em Gênesis 24, 63, que era um camarada que saía para meditar, para orar, para buscar as coisas de Deus. Então, diríamos nós que um rapaz desse tem tudo para fazer um maravilhoso casamento. Mas, segundo lugar, vamos ver qual o perfil da candidata, da noiva, da moça que vai casar com ele. E eu gostaria de elencar aqui algumas coisas dessa moça. Mas antes disso, antes de falar da moça, permita-me falar um pouco do sogro. Preste atenção nisso. Vocês que são solteiros ainda. Você não se casa apenas com uma moça ou com um rapaz. Você se casa com a família dele e com a família dela. Dá uma olhadinha primeiro. Mas quem seria o sogro dessa menina? A candidata? Nada menos, nada mais do que o Abraão, o pai da fé, o tronco principal da nação de Israel. Aquele a quem ainda hoje chamamos de pai, porque todos nós que cremos em Cristo somos filhos de Abraão. Abraão era um homem tão comprometido com essas coisas, e aqui aprendemos, que ele não queria que o seu filho, que estava com 40 anos, na hora de casar, se casasse com qualquer moça cananeia daquela região. Ele entendia que o seu filho precisava casar com uma moça que tivesse os mesmos princípios, os mesmos valores, o mesmo Deus e a mesma fé. Então o que ele faz? Ele encarrega o seu mordomo para fazer uma longa viagem de mais de 1000 quilômetros para buscar
uma noiva, uma esposa para o seu filho. A pergunta é, a quem ele procura para fazer isso? Talvez hoje a gente procurasse um rapaz bem elegante, bem posicionado, com bom papo, que pudesse ter uma perspectiva melhor do elemento sedutor feminino. Não, ele escolhe o mordomo mais velho da sua casa. Talvez aqui a gente pudesse aprender outra coisa. Jovens candidatos ao casamento, busquem conselhos dos mais vividos. Mas ele argumentou o seguinte com Abraão: ô Abraão, o senhor está me mandando lá na tua terra, tem mais de 1.000 quilômetros para percorrer, tem que sair com a jornada aqui com 10 camelos lotados de presentes. E se a moça não quiser vir? Posso até achar, mas eu vou fazer a proposta. E se ela não quiser vir, o que eu faço? O Abraão respondeu: fica tranquilo, o Deus a quem eu sirvo vai mandar um anjo na sua frente. E vai ficar claro para você quem vai ser essa moça. Portanto, o casamento desses dois jovens, Isaac e Rebeca, é um casamento que tem a preocupação do sogro, a direção divina e a bênção de Deus. E aí, quando ele chega lá, esse mordomo, com 10 camelos carregados de presentes, para impressionar a candidata, ele encontra umas pastoras buscando água no poço para dar bebida, para dar água para os animais. Como é que era essa moça? A Bíblia diz sobre ela. Primeiro, versículo 24, 16, diz que ela era extremamente bela. Deus responde a oração, sabia? Extremamente bela, formosa. Segundo, versículo 24, 15, capítulo 24, 15, diz que ela era trabalhadora. Ela era pastora, não era uma menina de porcelana. Terceiro, ela era prestativa. Ela se ofereceu a dar água para os camelos, mas tinham 10 camelos. Hoje, gente, um camelo bebe mais de 100 litros d'água. Dar água para 10 camelos é um trabalho gigantesco. Mas mais do que isso, ela era amada pela sua família. Quando ela escutou a história de que o sogrão, o homem mais importante daquela região, está buscando uma moça para casar com seu filho, que era herdeiro único de uma grande fortuna, falou assim: estou pronto para ir. Bora. Topou a parada. Aí a família disse: não, fica mais uns dias. Ô, gente, se a Rebeca fosse uma menina difícil, vai, minha filha, vai hoje, vai logo, vai, você desiste no meio do caminho, vai logo, vai logo. Não, fica com a gente mais um pouco. Ela era amada, ela era bem acolhida em casa. Mas ela era decidida. Quando a família pediu para ficar, não, eu vou, é agora. Deus tem um projeto nisso. Mas mais do que isso, preste bem atenção nisso. Quando ela está chegando, lá vem o candidato, o noivo, 40 anos, bonitão, está indo orar. E ela pergunta: quem é aquele cidadão lá? Está vindo ali? É o seu candidato. Se fosse hoje, talvez ela arrancaria alguma roupa, mostraria um pouco os contornos do seu corpo. O que ela fez? Quando ela soube que era o rapaz, ela botou um véu, recatadamente. Bom, dado esses fatos, eu pergunto a vocês: um casamento desse tem como dar errado? O rapaz é jovem, é rico, é crente, herdeiro de uma grande promessa espiritual. Nele vão ser benditas todas as famílias da terra. A moça é bonita, é trabalhadora, é prestativa, é decidida, é amada, é recatada. E pronto. Par perfeito.
não vai ter crise. Não bastasse isso, logo depois do casamento, a Rebeca revela ter um problema de infertilidade. E o maridão dela orou por ela, sabe quanto tempo? 20 anos. Permita-lhe perguntar, você tem fôlego para orar por uma causa 20 anos? Sem desistir? Agora diz a Bíblia que o Isaac está com 60 anos de idade, quando a mulher dele fica grávida. E quando a mulher dele ficou grávida, a Rebeca começa a perceber que não tem um bebê no ventre dela, tem 2. E ela está muito aflita, e Deus diz para ela, olha, tem uma questão mais, não são 2 filhos não, são 2 nações que estão no seu ventre. E elas estão em conflito. E Deus disse mais, eu vou fazer uma inversão da lógica, porque o mais novo será maior que o mais velho. O mais novo vai ser o grande líder. Vai ser através do mais novo que eu vou continuar a história da redenção. Aí nascem os meninos. Então agora eu quero olhar para um outro ângulo. Como é que vai a sua família? Então, vamos olhar aqui como é que essa família modelo é ameaçada pela imprudência. E a primeira coisa que nós vamos encontrar é falta de transparência. Já lemos o texto, mas vamos recorrer a ele, capítulo 26, versos 7 a 11. E eu vou reportar para vocês. Ele estava em Gerar, era uma época de crise. E aí o Isaac vai para lá, e a mulher dele, já sessentona, ainda era muito bonita. E ele pensou igualzinho o pai dele tinha pensado lá no passado, quando Abraão desceu para o Egito. Quando ele foi para a rua, e alguém perguntou, e aí, aquela mulher bonitona está com você? Quem é? Ele respondeu, é minha irmã. Minha irmã. Aí o dia, o líder lá de Gerar, passando por perto da casa do Isaac, a janela está aberta, e ele olha, e o Isaac está acariciando a sua mulher. Aí ele chamou o Isaac, falou, mas me conta essa história direito, rapaz. Ela é sua irmã mesmo? Ah, não é de jeito nenhum, ela é sua esposa, cara. Você mentiu. A mentira declarada é mentira descoberta. E a mentira declarada e a mentira descoberta agora é a mentira reprovada. Você fez mal. Você expôs a sua mulher. Facilmente alguém teria abusado da sua mulher. Traria sobre nós uma grande consequência. O que é isso, rapaz? Agora vamos prestar atenção nisso aqui. O casamento tem dificuldade quando entra nele o elemento mentira. E se você perceber, Isaac está aqui tendo não só um problema de mentira, mas ele está tendo aqui um problema de egoísmo. Porque o que a Bíblia ensina é que o marido deve amar a sua mulher e a si mesmo se dar por ela. Está pronto a morrer por ela. O Isaac está usando a beleza da sua mulher, um atributo físico da sua mulher, como escudo para se proteger. Isso é o exato contrário do amor. O amor se sacrifica pelo outro, em vez de usar o outro para se beneficiar. O Isaac está colocando a sua mulher na vitrine dos desejos. Ele está fazendo a sua mulher um produto de cobiça alheia. Ele está dizendo que não teria nenhum problema de um homem chegar e galantear a sua mulher, porque ele não tinha nenhum compromisso conjugal com ela. Embora a Bíblia silencie na reação de Rebeca, nesse particular,
vocês podem perceber comigo que a partir dali, daquele momento, não tem mais diálogo entre o casal. Agora Rebeca escuta o seu marido atrás da porta. Agora o Isaac toma suas decisões, não mais como fruto de um diálogo com a sua mulher. Então, notinha de rodapé de novo aqui. Irmãos amados, decisões familiares, prudentemente, devam ser tomadas depois que marido e mulher conversam. Amadurecem o assunto, oram sobre o assunto, decidem o assunto. O Isaac está tomando decisões contrárias à vontade de Deus, sem partilhar com a sua mulher. A Rebeca toma decisões sem conversar com seu marido. E por que ele faz isso? Por que ele mente? Por que ele é egoísta? O texto diz, porque ficou com medo. Medo de quê? De morrer, por causa da sua mulher. Covarde. As carícias que ele dá para sua mulher dentro do quarto são negadas na rua, publicamente. A partir daí, meus irmãos, conforme vocês podem testificar comigo no capítulo 27, versículo 5, Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Escutando cara a cara? Não, escutando atrás da porta. Morreu o diálogo. Acabou a confiança. Alguém já disse com razão que o divórcio é a morte do diálogo. Não tem mais conversa. Não tem mais acordo. Não tem mais parceria. Não tem mais convivência. E assim estava esse casal. Mas me permita uma outra causa. A falta de sabedoria na criação dos filhos. Meus irmãos, esse casal não é neófito. É experiente. É gente de Deus. É gente temente a Deus. É gente de oração. E o que acontece? Tem 2 filhos. 2 filhos. E Deus já deu o roteiro. O mais novo será maior do que o mais velho. O mais novo vai ser senhor do mais velho. E o que acontece? Quando o casamento está frágil, marido e mulher tentam compensar a fragilidade da relação conjugal nos filhos. Preste atenção nisso. A base da família é a relação marido e mulher, não a relação pai e filho. O que é uma só carne é marido e mulher. Se a relação marido e mulher se fragiliza, a tendência é buscar refúgio nos filhos. Eu não sei se vocês sabem dessa estatística, mas o índice de divórcio na terceira idade tem crescido expressivamente. Sabem por quê? É a síndrome do ninho vazio. Tem gente que abdica do casamento e compensa as fragilidades da vida conjugal e se concentra nos filhos. Aí os filhos um dia vão se casar e vão embora. A hora que os filhos se casam e vão embora, um olha para o outro e fala, e daí? Quem é você? Estou dormindo com um estranho, para dizer que não está dormindo com o inimigo. Então, por favor, lição aprendida, não crie expectativas nos seus filhos que só o seu cônjuge pode lhe dar. Mas pior que isso, esse casal passou a ter preferências diferentes com relação aos filhos. O Isaac, talvez por seu estilo, gostava de comidas exóticas, tinha preferência para o Esaú, porque o Esaú trazia as caças e fazia uma comida saborosa para ele, e ele gostava daquele negócio. A Rebeca, por sua vez, se apegou mais ao Jacó, mais caseiro, mais de tenda e não de campo, de caça, de arco, de flecha.
E não tem nada mais perigoso para a saúde espiritual de uma família do que os pais demonstrarem preferência por um filho em detrimento do outro. Por favor, notem isso. Os pais podem exigir dos filhos o mesmo empenho, mas os pais não podem exigir dos filhos o mesmo desempenho. Eu explico. Imagine que os seus filhos estejam, por questão de idade, no mesmo ano, na mesma classe. Que às vezes não deu tempo diferente de ano para matricular numa outra fase. Aí tem prova. Aí o Joãozinho estudou 6 horas para a prova. O Pedrinho estudou 1 hora só. Aí vão os dois para a prova. O Pedrinho tira 10. O Joãozinho tira 5. O problema é que a capacidade de um é diferente do outro. Então, querer que um tire a mesma nota do outro, que estudou mais ou menos, é uma injustiça. Porque são diferentes. Pior, eu conheço pais que têm 2 filhos ou 2 filhas, ou um filho e uma filha, vai para a loja comprar uma roupa, compra uma roupa de grife para um, e compra uma roupa bem ruinzinha para o outro. Compra um tênis de marca para um e compra um quichute, uma conga para o outro. É claro que esse tipo de comportamento vai gerar o que nesses filhos? Raiva, competição, ciúmes. E foi exatamente isso que aconteceu na casa de Isaac e Rebeca. O Isaac gostava mais do Esaú, a Rebeca gostava mais do Jacó, e isso jogou um filho contra o outro, começaram a competir, começaram a ter ódio no coração. Mas chegou a ponto de, dentro dessa casa de gente de Deus, perder-se o temor de Deus. Porque vejam comigo, quando o Isaac chama o Esaú, vem cá meu filho, vai lá, faz uma caça gostosa, preparar uma comida gostosa, traz aqui porque eu vou te abençoar. Ele já sabia que Deus havia dito que não seria assim, seria o Jacó e não Esaú. O que o Isaac está fazendo aqui? Ele está tentando reverter os decretos de Deus. Ele está tentando inverter as posições. Ele não tem essa competência. Ele não pode dar a bênção que Deus diz que é do outro para Esaú. Então ele perdeu o temor de Deus. Mas a Rebeca fez a mesma coisa. Porque a Rebeca agora ela está agindo querendo uma mãozinha para Deus. Irmãos, Deus não precisa que a gente dê uma mãozinha para Ele cumprir os propósitos dele, não. Ele é Deus, Ele é soberano. E o pior, ela quis dar uma mãozinha para Deus, induzindo o seu filho a cometer um erro, uma mentira, uma traição. A ética da Rebeca era a ética jesuítica. Os fins justificam os meios. Mas os fins não justificam os meios. E quando Jacó disse para ela, mamãe, não vai funcionar o que o senhor está querendo. Não vai funcionar. Não vai funcionar por uma razão muito simples. Eu sou um camarada liso, o meu irmão é um camarada peludo, cabeludo. Vai que o meu pai queira me apalpar. Eu vou ficar de cara no chão, a mentira vai ficar descoberta, e em vez de bênção eu vou ter maldição sobre a minha vida. Qual foi a resposta da mãe para ele? Caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça o que eu estou mandando. Quando eu escuto esse tipo de mãe, que controla a agenda do filho, a primeira sensação que a gente tem é que esse menino é um adolescente. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Sabe quantos anos tem esse menino? 77 anos. O Jacó tinha 77 anos nesse momento. Você não está chutando não, pastor? Estou não. Estou chutando não. Ele tinha 77 anos.
Ele foi convertido com 97. Ele tinha 108 quando José foi para o Egito. Ele tinha 130, depois de 22 anos que José estava lá, e desceu com a sua filha para o Egito, morreu com 147. Agora, veja você comigo, que isso é falta de temor de Deus nas decisões. Então, o Isaac errou porque quis alterar o projeto de Deus, a Rebeca errou porque quis dar uma mãozinha para Deus, induzindo o seu filho a mentir, a blasfemar. E Esaú, ao ver a família dele viver uma espiritualidade cênica, de teatro, de aparência, diz a Bíblia que passou a desprezar a Deus e as coisas de Deus. Aqui um outro ponto importante para a nossa reflexão. Preste atenção nisso. Os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Os nossos filhos nos observam mais do que nos ouvem. Pai e mãe são espelho para os filhos. O espelho não grita, o espelho demonstra. E muitos filhos entram em crise espiritual quando olham para os seus pais e não veem neles coerência. Falam uma coisa, praticam outra. O que é triste é que o Jacó aprendeu a mentir dentro de casa. Ele aprendeu a enganar dentro de casa. E a Bíblia diz que se passou por Esaú, ele blasfemou contra Deus, porque o pai dele fez a seguinte pergunta: quem é você? Você é meu filho Esaú mesmo? Sou eu sou Esaú. Aí ele perguntou: mas como é que você conseguiu essa caça tão rápida? O teu Deus, o Senhor teu Deus, botou a caça na minha frente. Não teve nem trabalho. O cara mente em nome de Deus, isso é blasfêmia. Mas a mãe, que era muito esperta, eu acho interessante quando eu leio isso, dou risada, porque entre Esaú e a Rebeca, quem que vocês acham que cozinhava para o Isaac há mais tempo? Eu acho que a Rebeca conhecia como ninguém os gostos do marido. E aí ela entende uma coisa: vai que ele vai apalpar mesmo o Jacó. Ela pegou a melhor roupa do Esaú. Olha a traição com o filho dela mais velho. A mãe guardou uma roupa do filho mais velho. E agora ela pega a roupa do filho mais velho e bota no filho mais novo. Ela pega a pele do cabrito e cobre as mãos e o pescoço. E o Isaac ainda deu a cantada de bola. A voz é do Jacó. Mas as mãos e o pescoço são do Esaú. O cheiro da roupa é da roupa do Esaú. Um teatro, uma trama. Na casa de gente de Deus. Então, permita-me entrar para uma aplicação para encerrar. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a erros, não estamos? Eu não estou aqui de jeito nenhum querendo botar um peso nas suas costas. Por favor, não é esse o propósito da palavra de Deus, botar um peso nas suas costas, você sair daqui para baixo, derrubado. Mas vamos pegar as lições. Se nós, que não somos perfeitos, enfrentamos lutas na nossa casa, na nossa família, vamos aprender com os nossos próprios erros. Vamos fazer revisão de rota. Eu gosto, sabe, da teologia do Waze.
O ex é teólogo, sabia? E crente. Você está dirigindo, daqui a pouco você cometeu um erro no trânsito, não era aqui que eu tinha que entrar, não. Ele faz revisão de rota. Ele não briga com você, ele não te xinga. Que motorista ruim que você é, você é meia roda, rapaz, que é isso? Não, ele não faz isso com você, não. Fazendo revisão de rota. Voltou. Teólogo. Vão fazer revisão de rota. Não precisa ficar brigando com o outro, não precisa ficar jogando na cara um do outro, não precisa ficar condenando o outro, não. Errou, erramos, admitiu, errei sim. Vamos fazer revisão de rota? Vamos recomeçar? O problema do Isaac e da Rebeca, eles não fizeram revisão de rota. Irmãos, isso é estatístico. Os casamentos adoecem não é por grandes problemas, é pelo acúmulo de pequenos problemas, que não são vistos, não são tratados, são empurrados para debaixo do tapete. Disse aqui certa feita, que pequenos problemas nos dividem, grandes problemas nos unem. Exemplo, quando o Arão e a Miriam criticaram duramente Moisés, questionando a autoridade espiritual do Moisés, Deus deixou a Miriam leprosa. Isso é um baita de um problema. O que acontece? A família se uniu. Tem família que não se conversa há muito tempo. Tem irmãos que estão há anos sem bater um papo um com o outro, nem fazer uma visita. Aí recebe uma notícia: fulano de tal caiu enfermo, gravemente enfermo. Está no CTI. Aí todo mundo corre para lá. Aí deixa picuinha para lá, deixa diferença para outro dia, deixa problemas que tiveram no passado para outra hora, agora estão unidos. Não espere uma tragédia acontecer na sua casa para você fazer revisão de rota. Segundo ponto, compreenda que a sua família faz parte de um projeto de Deus. E sendo parte do projeto de Deus, não tente mudar o projeto de Deus para a sua vida e para a sua família. Não dá para entrar numa quebra de braço com Deus e ganhar. Não dá. Sabe, a Bíblia diz: aquele que constantemente endurece a sua cerviz é teimoso, cabeça dura. Vai ser quebrado repentinamente sem que haja cura, diz a Bíblia. Então amolece o coração, muda a conduta, seja humilde, caminhe na direção de Deus. Veja você, eu vou concluir com o último ponto. Uma família, infelizmente, que colhe tristes resultados. Primeiro resultado: o Isaac, o nome dele significa riso. Não consta mais que Isaac teve riso dali para frente. Ele perde basicamente os seus 2 filhos no mesmo dia. E olha que ele viveu muito, porque vamos fazer as contas comigo aqui. Quando o Jacó nasceu, ele tinha 60 anos. Quando o Jacó foi embora de casa, o Jacó tinha 77. Quem é bom de matemática me ajuda. 60 mais 77. 137? 137. O Isaac tinha quantos anos? 137 anos. Estava velho, não enxergava mais. Quantos anos ele morreu? Com quantos anos? 180.
Quantos anos mais então ele viveu? Quem é bom de matemática? 43 anos. Cego. Velho. O Esaú está aborrecido com ele. A Rebeca não conversa com ele. Sem sorriso nos lábios. O Esaú ficou tão chateado, que já tinha casado com 2 moças cananeias, que a Bíblia diz que foi amargura de alma para o sogro e para a sogra, por Isaac e a Rebeca. Então, notinha de rodapé de novo. Hoje é domingo, de noite, não tem escola dominical. Então, aguenta aí um pouquinho mais. Cuidado com quem você vai se casar, viu, jovem? Porque pode ser que a nora ou o genro vai ser uma tribulação para o seu pai e para a sua mãe. Não se casa só com a pessoa, se casa com a família. Mas agora que ele ficou sabendo que mesmo Jacó tendo traído a ele, enganado a ele, ainda assim seus pais o mandaram lá para Padan-Aram para se casar lá com a parentela que tinha que ser mesmo, ele ficou com tanta raiva que já tinha 2 mulheres e foi lá e casou com a terceira. Mas qual terceira? Ele foi casar com a filha do Ismael. Quem era o Ismael? Era o irmão do Isaac, que caçoou dele, que zombou da cara dele quando ele era criança, que era o camarada que concorria com ele. O Esaú vingou-se dos pais, ferindo a si mesmo. Gente, mágoa na família é um problema. Porque uma pessoa magoada, ela quer machucar os outros e acaba se machucando mais ainda. Consequências. O Jacó teve que sair de casa, fugido. Seu irmão jurou de morte. Com a pecha de ser um traidor, um enganador, que enganou o pai e traiu o irmão. A Rebeca fez a seguinte promessa para o Jacó, quando ele estava saindo de casa: retira-te para a casa de Labão e fica com ele alguns dias, e te farei regressar de lá. É impressionante a dona Rebeca. Ela é impressionante. Porque o garotinho dela tem 77 anos só. E quem manda no filho é ela. Só alguns dias eu te mandarei. Você não tem competência para voltar sozinho, mas eu te buscarei. Você está sabendo aqui, eu sou a mãe com aço. Sabe o que aconteceu? O Jacó ficou para lá 20 anos. Consta a tradição que quando ele voltou, a mãe dele já tinha morrido. Bom, dito isto, irmãos, o que é que nós podemos aprender com essa família? Porque a pergunta minha não tinha a ver com Rebeca, nem com Isaac, nem com Esaú, nem com Jacó. O meu tema foi: como vai a sua família? Essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Como vai a sua família? É claro que talvez eles não soubessem disso na época, mas essa mágoa plantada no coração dos filhos tornou-se um problema de gerações. Porque os descendentes de Esaú foram os edomitas. Os edomitas foram inimigos irreconciliáveis dos israelitas. A ponto de, quando Jerusalém estava sendo tomada pelos caldeus, invadida, destruída, e eles passados ao fio da espada, os edomitas ficavam nas encruzilhadas para matar os judeus que tentavam escapar. Isso passou para gerações, porque o homem mais terrível relatado no Novo Testamento, que matou as crianças de Belém,
para com isso eliminar Jesus, era Herodes o Grande. E Herodes o Grande era Edumeu, ou seja, descendente de Esaú. O Herodes Antipas, que mandou matar João Batista, era descendente de Esaú. Cuidado com as nossas decisões, porque o que nós estamos decidindo hoje pode reverberar nas futuras gerações. Bom, hoje nós estamos aqui, temos a oportunidade de fazer revisão de rota. E a pergunta que eu lhe faço é essa: o que é que você, diante de Deus nessa noite, reconhece que precisa mudar? Diálogo entre marido e mulher? Não ter preferência por um filho em detrimento do outro? Não tentar mudar os planos de Deus? Não usar expedientes ilícitos, imorais, para tentar fazer o que Deus quer que você faça? Deus não precisa de ajudinha assim. Peça a Deus hoje para que Ele faça um milagre na sua casa, na sua família. Deus pode fazer. Onde houver uma disposição de obediência, Deus pode fazer. E aí? Como vai a sua família? Eu gostaria de orar pela sua família nesta noite. A sua família não é perfeita. A minha também não é. Mas é a família que Deus nos deu. Lutemos por ela. Choremos por ela. Oremos por ela. Clamemos a Deus por ela. E Deus pode fazer grandes milagres na nossa família hoje. Eu queria orar com vocês e por vocês. Eu já estou aqui na frente, não tem como ficar mais perto, mas se você quiser levantar do seu lugar e vir aqui à frente orar comigo, levante do seu lugar e venha. Deus está neste lugar. Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus de todo o poder. E eu queria orar com vocês hoje, porque o bem mais precioso que Deus nos deu neste mundo é a nossa família. Nenhum sucesso que você tenha na vida compensa o fracasso da sua família. E ao clamar a Deus por um milagre na sua casa, peça para Deus começar esse milagre na sua vida. Às vezes a gente sempre espera que o outro mude. Começa com você. Em vez de você culpar ou acusar, peça a Deus: eu quero ser esse instrumento de mudança dentro da minha casa. Quem sabe você precisa pedir perdão para sua mulher. Quem sabe você precisa pedir perdão para o seu marido. Quem sabe você precisa pedir perdão para os seus filhos. Quem sabe você precisa pedir perdão para os seus pais. Pedir perdão para os seus irmãos. Pedir perdão para Deus. Senhor, aqui estamos na tua casa, carentes da tua ajuda e do teu socorro. Aprendemos hoje, Deus, que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Aprendemos que nós não podemos viver apenas das vitórias do passado. Nós precisamos de vitórias hoje, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Eu te peço pelos jovens aqui presentes, aqueles que desejam se casar, Deus dá-lhes graça e sabedoria, para que eles possam fazer essa escolha na tua presença. Meu Deus, abençoa os pais, para que eles possam ajudar os seus filhos nessa decisão tão importante da vida. Meu Deus, abençoa o marido, abençoa a esposa, para que possam ter uma relação de harmonia, de diálogo, de respeito, e tratarem dos assuntos familiares na tua presença, no teu altar em oração.
Não permita que o marido viva para um lado, a mulher para o outro. Não permita, meu Deus, que um escute o outro atrás da porta. Permita, meu Deus, que o diálogo seja restaurado dentro de casa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a não cometer os erros que Isaac e Rebeca cometeram, de ter preferência por um filho em detrimento do outro, a ter muitos elogios para um, a ter todas as críticas para o outro, a ser leve com um e ser pesado demais com o outro. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos injustos dentro da nossa casa, mas dá-nos sobretudo, Deus, temor do Teu nome, porque o temor do Teu nome é o princípio da sabedoria. Então, Deus, aqui estão famílias, ajuda-nos, restaura-nos, que a nossa casa seja um lugar de vida, que a nossa casa seja um lugar de sorriso, que a nossa casa seja um lugar de alegria, de espontaneidade, de deleite na Tua presença, de amizade genuína, de amor verdadeiro. Ajuda-nos, ó meu Deus, restaura a alegria na nossa casa. E nós te pedimos isso, porque cremos que Tu és o Deus que ouve a oração, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que age, Tu és o Deus que transforma. Bendito é o Teu nome. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.